mas é uma economia porca. E a gente vai tratar aqui de um assunto que tem uma série de preconceitos e desafios para o nosso mercado de terceirização, que é como atender a área condominial. Ver qual empresa vale mais a pena, não só do preço, isso daqui não é leilão. Vou escolher essa porque tá X% mais barato. Antes de tomar uma decisão de forma abrupta, vou tirar essa terceirizada, vou tirar esse funcionário, ter uma reunião com a própria terceirizada, quando ele vai se apresentar e tá concorrendo com mais 3, é proibido falar de valor. A própria terceirizada, como boa intenção, porque ela tá entrando na casa dos outros, não os outros estão entrando na casa dela. Então, a empresa tem que treinar os funcionários, mas o condômino tem que entender que existem regras. Fala pessoal do Terceira Venda, mais um episódio hoje e a gente vai tratar aqui de um assunto que tem uma série de preconceitos e desafios para o nosso mercado de terceirização, que é como atender a área condominial. E eu tô com uma pessoa aqui que é especialista e vive a área condominial. Eu tô aqui com a Júlia Rashkorski, que ela é idealizadora do projeto Portal Rashkorski e tem total domínio da área condominial e vai compartilhar um pouquinho do que acontece lá dentro para que a gente possa se preparar. Júlia, obrigado por ter aceitado esse convite, obrigado por poder compartilhar um pouquinho do que acontece dentro das assembleias, que a gente não tem muito conhecimento, e compartilhar um pouco de conteúdo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, obrigada. E depois dessa descrição, colocou o peso aqui, especialista, quem dera. Tô aí na luta, na caminhada, aprendendo todos os dias com esse mercado que é um tanto quanto dinâmico, a gente sabe disso, né? Legal. Júlia, para quem está sem internet, não te conhece, conta como é que você veio parar na área condominial, tua atuação e como que você chegou até agora, até mesmo até o projeto do portal. Bom, vamos lá, vou começar desde o comecinho, quando eu era pequenininha. Os meus pais se separaram e eu tinha 8 aninhos de idade. E aí eu resolvi morar com ele. E aí um cara muito mais velho, separado, com uma filha pequenininha, tinha o que para fazer à noite? Assembleia de condomínio. Então foi aí o meu primeiro contato. Eu tinha que ir com ele nas assembleias porque não tinha o que fazer comigo, não tinha com quem deixar. E aí, a partir daí, foi meu primeiro contato. Fazia assembleia, fazia lição de casa nas assembleias, comia biscoitinho enquanto eles se esgoelavam no microfone. E aí eu falei, putz, pai, esse trabalho que você tem é muito doido, muito louco, eu nunca vou seguir, porque, meu Deus do céu. E aí, no final do ensino médio, né, eu tava em dúvida do que eu ia seguir, qual curso eu faria. E aí ele falou assim, cara, faz direito, que você vai se dar muito bem, você é comunicativa, você gosta de ler, escrever. Falei, não vou fazer direito, vou pensar aqui, tive um ano sabático e depois decidi fazer patisserie na Le Cordon Bleu, para entender um pouquinho sobre doce, essas coisas. E aí ia começar o de salgado, meu pai falou assim, faz direito, você vai se sair bem, tem uma coisa por trás disso tudo que você vai descobrir depois de um tempo. Fato é que eu vou me formar no que vem em direito, graças a Deus, não aguento mais, tô na reta final, ainda bem. Vou concluir meu curso e, em paralelo, esse ano comecei a trabalhar oficialmente e exclusivamente com ele. Então, eu falei que eu não ia trabalhar. Além do curso que eu falei que eu não faria, eu também estou tocando as assembleias e o bichinho me picou e agora eu não saio mais. Legal, Ju. Vou fazer a primeira pergunta, acho que para quem está entrando dentro dessa área condominial é importante entender. Estou dentro de um condomínio, meu prestador de serviço não está atendendo ali as expectativas, Júlia. Como que acontece esse processo de decisão até entender esse problema, buscar por novos fornecedores, tomada de decisão? Você consegue detalhar um pouco essa jornada que, para quem não está na área condominial, às vezes é um pouco complexa? A gente tem que lembrar que o síndico é o representante legal do condomínio e quem dá a canetada final sempre é ele. Mas por isso que a figura dos conselheiros é tão importante, porque é o olho do dono. Então ele que entra, ele que sai, ele que está lá no dia a dia. A ideia é, antes de tomar uma decisão de forma abrupta, vou tirar essa terceirizada, vou tirar esse funcionário, é ter uma reunião com a própria terceirizada e falar, esse funcionário específico está me trazendo problema, eu não gosto do jeito que ele atende os meus visitantes, os próprios condôminos, e achar, né, um meio termo de talvez realocar esse funcionário para outro posto, que às vezes o desempenho dele pode ser melhor, realocar ele de tirar ele do prédio, colocar no outro prédio, que não é o perfil do prédio. Então, eu acho que antes de tirar de forma abrupta, a conversa é sempre muito bem-vinda. Então, o síndico tem que se reunir com o diretor operacional, né, que cuida da operação em si, desse condomínio, e explicar do porquê que não está satisfeito com o porteiro, ou enfim, com o vigilante, com o controlador de acesso, para que lá ele consiga remanejar e aproveitar, né, o funcionário de uma outra maneira. Perfeito. Mas uma vez que foi decidida a troca,
não queremos mais esse fornecedor. Como que é esse processo que acontece lá dentro? Às vezes a gente vê aqui na plataforma que moradores trazem propostas, às vezes é o conselheiro, às vezes vem do síndico, até mesmo da administradora. Como que é depois desenhado esse processo até a decisão de um novo fornecedor? Você diz a terceirizada em si que está lá e vai sair e querem colocar uma outra empresa. Essa é a Isso. sua pergunta. Tem alguns caminhos. Eu acho que o conselho traz algumas propostas e para que tome a decisão certa, só que é o síndico que decide no final. Só que hoje em dia a gente trabalha com uma coisa chamada decisão colegiada, que todo mundo dá o seu palpite, dá a sua opinião e juntos eles vão decidindo o que fica melhor pro condomínio, que vai valorizar o patrimônio deles. Então, avisa a terceirizada, tem que ver o contrato, né, o que está estipulado, se tem multa, se não tem multa, quantos dias de aviso prévio, e uma vez estabelecido com o motivo justo, faz a troca. O ruim disso é que terão outros funcionários, a logística muda, e aí corre o risco de ter gente não tão bem intencionada, tem que conhecer a empresa, ver as certidões delas. Então é um processo simples, mas que ainda assim eu acredito muito no meio termo, que é a conversa para remanejar isso Não, o tudo. famoso trocar 6 por meia dúzia, né? Troca 6 por meia dúzia, que terceirizada, apesar de, enfim, ter treinamentos um pouquinho diferentes, não sei que a gente está lidando com mão de obra. Então, né, assim, é o mesmo produto, é o mesmo serviço ofertado, o que muda é mesmo o treinamento, mas que é ser humano, vai ter falha. Vai abrir o portão errado, vai destratar às vezes alguém, a gente tem que treinar uma boa equipe, alocar e mantê-la dentro do condomínio para que cada vez eu tenha mais intimidade com os condôminos, cada vez mais conheça o ritmo do condomínio, que cada condomínio tem uma vida por si só, né. Perfeito. E Júlia, no olhar ali do fornecedor que está querendo vender para um condomínio, a gente sabe que a área condominial, até mesmo na pandemia, foi o que segurou grande parte dos fornecedores economicamente, se mantém estável, que quer atuar dentro da área condominial. A gente sabe que é muito difícil chegar nos síndicos, até porque eles são muito assediados. O que que seria o ideal? O que que você indicaria para uma estratégia de vendas? Chegar direto no síndico, ir pelo conselheiro, atuar com os moradores? Eu dou até um exemplo, muitas cotações que a gente sabe aqui na plataforma vêm do morador. E existe um preconceito que se é o morador, essa cotação não vai para frente. Então nem vou participar desse bid. Existem oportunidades que vêm do morador, o morador é um player importante, dá para chegar direto no síndico. Como que você aconselharia os fornecedores a conseguirem começar uma relação com aquele condomínio? Assim, o contato direto com o síndico é primordial, mas até ter esse contato é um tanto quanto difícil, porque o síndico, além dele ser assediado, ele é um pouco fechado. Então ele tem que te conhecer de algum lugar para entender o que você está falando, para acatar o que você está dizendo e pegar o seu conselho. O morador, ele é claro que ele é importante, ele faz parte do condomínio, ele mora lá, só que se ele não for muito do grupo, né, que são os conselheiros, ele não fica muito ativo. Entendi. Então, é legal se ele tiver um amigo conselheiro que acate e entre na licitação. Porque a ideia não é que você pegue uma empresa e fala, legal o preço, vamos colocar aqui. Tem licitação com ao menos 3 orçamentos, vê qual empresa vale mais a pena, não só do preço, isso daqui não é leilão, vou escolher essa porque está X% mais barato. Tem que ver se as certidões estão em ordem, tem que ver a estrutura da empresa, às vezes a gente acha que está pegando uma empresa e ela é mais barata por quê? Às vezes está no fundo de quintal, tem que conhecer a infraestrutura, quantos funcionários tem, o respaldo que ela tem no mercado. Então, é importante que os condôminos, inclusive, pesquisem sobre as empresas, porque daí depois de decidido o pessoal às vezes fala, mas que empresa é essa? Calma lá, tinha uma licitação, previamente foram estudados e a gente escolheu essa por conta disso, disso, disso. Então, eu acho que todo mundo é importante, mas o conselho sempre está mais à frente, mais ativo, porque ele tem um cargo dentro do condomínio e ainda assim quem decide hierarquicamente é sempre o síndico. Total. Júlia, você levantou um ponto importantíssimo, que é a questão do preço. A gente sempre bate muito aqui que o preço ele precisa ser justo para ambos os lados, não dá para cobrar muito acima, sem entregar um valor equivalente, e também nem muito abaixo para a empresa pagar para trabalhar. Mas a gente vê que do lado dos fornecedores ainda tem muito uma questão de que, poxa, tudo é preço, o síndico vai escolher o menor preço. Eu queria saber da visão de quem está de dentro e participa das decisões da assembleia. O quanto na sua visão e no histórico de decisões que você já passou, o preço foi o fator determinante ou não? Ele é um equalizador dos fornecedores
para depois olhar uma questão mais qualitativa. É surreal como o preço é um fator determinante. Fato é que nas assembleias, quando o síndico, mudando agora um pouco de posição da terceirizada para o síndico, quando ele vai se apresentar e está concorrendo com mais 3, é proibido falar de valor. Porque daí a pessoa escolhe frente à apresentação que ele fez, frente à proposta que ele tem do condomínio, e consequentemente os preços estão ali equiparados e equivalentes, né, entre os que estão concorrendo, mas para não ficar leiloando. Então, eu escolho esse porque tá R$ 1.000 a menos, tá R$ 10 a mais. Não, é pela proposta que ele fez frente aonde você vai morar. Então, existe sim, é um fator super decisivo, mas é uma economia porca. Desculpa o termo, porque, beleza, o condomínio é o tomador desses serviços, né, da terceirizada, voltando agora, mas ele responde solidariamente. Se der qualquer pepino, se der qualquer dor de barriga, quem responde é o condomínio. E aí? Por que será que é tão mais barata aquela terceirizada? De um jeito que fica desigual, fica uma lacuna. Por que as outras têm isso e a outra não tem? Tem que sondar, porque quem responde é o condomínio. E aí, o que faz? Então, sim, o preço é importante porque todo mundo quer pagar menos. Quanto menos a gente pagar, melhor. Mas às vezes é uma economia porca, então a gente sempre tem que estar ligado nisso. Tem uma questão, Júlia, do síndico talvez não querer repassar esse custo para o condomínio, até com um objetivo de reeleição, porque eu acredito que o síndico tem uma questão política, igual acontece na nossa política aqui no Brasil, e tem o interesse de muitos de se reelegerem e repassar um condomínio maior talvez seja um fator decisivo ali para ele ficar ou não. Talvez exista essa preocupação, ou estou enganado? Não, você está 100% correto. Condomínio custa X, entra um síndico e muda para XX, quem que vai ficar feliz com isso? E ainda a administradora toma junto, porque quem monta a previsão orçamentária é ela. Uma coisa é você fazer um rateio em prol do condomínio. Tô fazendo um rateio para fazer uma modernização na academia, para reformar a brinquedoteca e automaticamente vai valorizar o meu patrimônio. Começa, mas tem um fim específico, cessou o rateio. Aumentar a taxa condominial é eterno, até que você faça uma outra assembleia com quórum qualificado para diminuir. Então não faz muito sentido. O síndico fica numa sinuca assim de bico, porque ele tem que melhorar a segurança do condomínio, ele tem que melhorar o paisagismo, por exemplo, ele tem que deixar a piscina mais limpinha, mais bonita, mas isso custa. E vai onerar você, depende do ponto de vista. Vai onerar talvez um pouquinho aqui, mas vai valorizar uma coisa que você comprou que é para sua vida inteira. Então, não faz muito sentido. Júlio, uma dúvida que acontece aqui também. Síndico que tem fornecedor parceiro. Parceiro que eu digo, eu tenho a minha empresa de terceirização que eu gosto, é meu amigo. Como que funciona essa gestão de conflito? De ele ter que fazer 3 cotações, ou ele pode trazer a empresa que ele confia sem abrir esse processo? Agora está acontecendo um movimento dos prédios de implantação. O que é isso? Quando a construtora termina de construir o prédio, ele está lindo, em pé, grande, e tem que entregar as chaves para os condôminos. Automaticamente, a construtora chama um síndico para começar a dar a vida no condomínio, uma administradora, porque para entregar a chave já tem que ter uma taxa condominial, então ela tem que montar a previsão orçamentária, fazer todas as visitas técnicas, enfim, ver o que vai precisar de manutenção preventiva. E aí, para isso, tem que ter uma portaria. Tá. Porque como que a pessoa vai entrar no condomínio sem condições? Então, tem que montar uma equipe antes de entregar o prédio, seja de síndico, administradora e a própria terceirizada. E dentro dessa fase, normalmente o síndico já conhece a administradora, eles ficam amigos que já conhecem uma terceirizada. Então, é uma fase importante de conexão. Se o síndico já conhece o seu trabalho e deu certo em tantos outros prédios, para ele te chamar para esse novo prédio, para dar o pontapé inicial na vida do condomínio, é muito bom. Então, ele tem total liberdade para fazer isso. Num próximo momento, o condomínio já integrado e não recém-implantado, cabe sim aos conselheiros revisar isso. Entendi. Se estiver indo mal. Se não tiver motivo justo, tá indo bem, continua. Se não, síndico, por que tá com essa terceirizada? Por isso, isso, isso. Legal. Puxa, mas tá muito caro, vamos tentar pedir um desconto? Tá. Tem várias alternativas. Se não, ou se tiver algum erro grave, uma falha grave, aí sim cabe ao papel do conselho eventualmente propor uma licitação, a não ser que esteja tudo indo bem. Aí foi um tiro certo do síndico, inclusive ele ganha um pontaço. Perfeito. Outro folclore que existe dentro do mercado é, se trocar o síndico, troca-se os fornecedores. Numa situação onde o fornecedor está indo bem, está bem atuante, num preço justo, sem problemas, entrou um novo síndico.
Como que funciona esse processo? Ele pode simplesmente trocar mesmo que não tenha nenhuma queixa para alguém que ele acredita ser melhor? Ou existe alguma maneira do fornecedor conseguir se manter ali no contrato? Sempre que você falou de folclore, né, tem uma coisa que não é nem o folclore, é ao contrário, é a vida real, né, Sim. de uma pessoa que, tá lá, a administradora tá lá trabalhando super bem, puto, o síndico saiu, entrou um novo, fica aquela tensão. Porque esse síndico novo que entrou não necessariamente gosta dessa administradora, Ele quer pelo mudar título, tudo do jeito pela dele. marca, É. quer colocar os parceiros, quem ele gosta, quem ele confia, só que independente disso, a administradora faz as mesmas coisas, que nem uma terceirizada, que nem um síndico. Tem a questão da performance, mas ainda assim, tecnicamente, ela exerce as mesmas coisas que uma outra administradora. Então aí vai muito mais de boa fé e índole do que qualquer outra coisa. Puxa, se eu entrei no condomínio, o novo sou eu. Deixa eu sentir o trabalho deles para mim, para que a gente consiga ficar em consonância e fazer um trabalho melhor ainda do que eu sair tirando, e é isso aí eu que decido. Porque daí não é uma decisão colegiada, que eu falei lá atrás. Total. Júlia, e o papel da administradora dentro de toda essa organização? Eu vejo que hoje os condomínios estão aumentando ali o portfólio de serviços, com locker, mercadinho. Hoje, para o fornecedor conseguir entrar de um serviço diferente, até mesmo como o mercadinho, que acho que hoje grande parte dos condomínios já devem possuir, a administradora que traz essas soluções para dentro do condomínio ou esses fornecedores têm abertura de chegar até o condomínio? É, os 2. Eu acho que a administradora, quanto mais soluções, inovações e facilities ela trazer para dentro do condomínio, melhor, que ajuda o morador, a pessoa fala: "Ah, que legal, a administradora teve uma boa ideia". Mas os mercadinhos, as lavanderias, enfim, têm muito interesse de entrar nesse mercado pela rentabilidade ao longo dos anos. Tem, hoje em dia, nas implantações que eu acompanho, já tem espaço para isso. Tá. Então já meio que nasce com um espacinho ali que dá para colocar um mercadinho. Já meio que nasce ali um espacinho que dá para colocar uma máquina de lavar. Uma vez o síndico eleito, a administradora, aí eles têm que sentar, conversar e chamar as pessoas para se apresentar e ver qual mercadinho tem a melhor devolutiva para o condomínio, que tem o cashback. Às vezes a incorporadora já deixa a máquina e aí tem que escolher qual produto que a gente vai colocar, se é amaciante X, Y. Então, esse mercado é muito fomentado por novas ideias, né? Então, quanto mais as empresas tiverem ideia do que pode ficar dentro do condomínio, melhor ainda. A ideia é que a gente pegue uma empresa e fique com ela para ter tempo para testar. Não adianta eu colocar 3 meses no mercadinho e falar, ruim, o produto é ruim. São 3 meses. Espera, deixa ele ficar, deixa ele se aproximar dos condôminos, deixa ele ofertar os produtos que ele tem para que depois vocês reavaliem. Então, eu acho que esses facilities são importantes, mas é muito fácil dos 2 lados. O síndico quer, porque daí automaticamente o condomínio que ele cuida tem o mercadinho, ele pode falar isso numa próxima apresentação, está mais bem valorizado o patrimônio de que a pessoa comprou. O síndico cuida de um prédio que tem várias coisas, isso é muito legal na apresentação que ele vai fazer frente ao condomínio que ele vai eventualmente pegar. E a administradora também, porque isso conta na apresentação, mas o mercadinho também está de olho no síndico. E mais uma vez, ele é muito assediado porque ele sabe que quem é o decisor final é o síndico. Ô, Júlia, e uma tendência que eu tenho visto, que já acho que já passou de tendência, é a questão do síndico profissional, da Uhum. sindicância profissional. Acho que o condomínio, praticamente, ele é uma empresa, tem toda uma complexidade tributária, contábil, de inadimplência, Uhum. gestão de fornecedores, e é muito difícil do síndico ter esse conhecimento, acertar esse síndico que consiga fazer uma boa gestão de tanta receita que entra para o condomínio. Como que você tem visto o papel da sindicância profissional? É algo que tem aumentado, funciona para um condomínio específico? E de qual dor que tem vindo a questão da sindicância profissional? Nossa, esse é um assunto que dá pra gente pra discorrer aqui por horas. No passado, quando tinha um prédio pequenininho, com poucas unidades, enfim, bastava um morador com boa vontade, proativo, ele levantava a mão e ocupava esse cargo. Nesses prédios novos, que inclusive vem com um novo plano diretor, que tem loja embaixo, que tem estúdio junto com o residencial, e aquela logística de ter 2 portarias, e pode Airbnb, não pode, é impossível, por mais boa vontade que um síndico, que um morador tenha de virar síndico orgânico, síndico profissional, que ele consiga. O síndico, ele tem mais de 143 obrigações legais. Ele responde por tudo que acontece dentro do condomínio. Só que um prédio novo, recém-implantado, é uma logística totalmente diferente. As pessoas recebem as chaves ao mesmo tempo, as pessoas começam as suas obras ao mesmo tempo e, consequentemente, agendam o caminhão de mudança ao mesmo tempo.
Você tem noção do entra e sai, que é todos os dias dentro desse condomínio? Quando- Como que um morador orgânico, um síndico orgânico, que é um morador que se propôs a ocupar esse cargo, vai fazer? Ele tem o trabalho dele. Ele tem boa vontade, mas ele não tem técnica, ele não tem agilidade, ele não tem impessoalidade para lidar com os problemas. Então, a figura do síndico profissional é mais do que crucial, é mais do que essencial para esse processo todo dar certo, entendeu? Então, é impossível você pegar um prédio novo e não ter um síndico à frente disso tudo. Ele tem que ver todas as manutenções preventivas, senão você perde a garantia de bomba, interfone, elevador, jardinagem. Ele tem que estar à frente do que pode acontecer. Então, aconteceu um princípio de incêndio, o que que faz? Teve um vazamento de gás, o que que faz? Ah, aconteceu violência doméstica. A gente viu há um mês, mais ou menos, um criminoso espancando uma mulher no elevador. Só por conta do plano de contingência que esse síndico fez nesse prédio, o porteiro soube rapidamente o que fazer. Ele passou a mão no telefone, ligou o 90, salvou as imagens e começou a interfonar que nem louco para os moradores para que ele não ficasse foragido. A polícia pegou ele em flagrante, ele foi preso, a pena dele aumentou justamente porque ele foi pego em flagrante. Caramba. Então o síndico está à frente disso tudo sem a gente nem saber. Então não é, eu sou síndico, eu vou decidir a portaria, eu vou decidir o jardim e as flores que eu vou colocar. Tem muita coisa que acontece dentro do condomínio que a gente não tem nem ideia. Todas as questões de saúde, como que a gente vai fazer limpeza de caixa d'água, medição ômica de para-raio, detetização, desratização. Não é só ser um síndico. E isso está fomentando e crescendo o mercado, porque hoje em dia também todo mundo é síndico profissional. Tá, sim, A pessoa sim. pega, faz um... Vocês vão me desculpar, tem muito síndico bom, óbvio, tem como toda profissão, e tem os fanfarreiros aí, o charlatão, né? Faz um cursinho no final de semana, pega um diplominha e fala, sou síndico profissional. Não é. Isso é sério. Você tá carregando sei lá quantas vidas nas suas costas e você é responsável, civil, criminal, agora ambiental, que esse inclusive é um crime inafiançável. E aí, o que que faz? E, Júlio, o que que você acredita que o condomínio deve avaliar na hora de buscar um síndico profissional? Por qual motivo? Eu já tive num condomínio que voltaram atrás para o síndico orgânico com a questão de, olha, o síndico profissional, como ele não está aqui, ele não vê os desafios, ele não consegue ver os detalhes, tudo, e não está sendo boa. E como você disse, em todo mercado tem fornecedores bons e fornecedores ruins. O que que você acredita que o condomínio deve olhar antes de contratar uma empresa de sindicância profissional? Por óbvio, o primeiro ponto eu acho que é ter uma ficha limpa. Às vezes a gente contrata alguém, não levanta a capivara, o cara tem alguma coisa, perdeu o réu primário, só colocar um negócio com uma pessoa cuidando do seu dinheiro, das decisões que onde você mora e não pesquisou ele, não faz sentido nenhum. Ver o portfólio dele, quais prédios ele atende, dá uma ligada, vai lá na portaria, vê se está bem cuidado, passa em frente. O respaldo que ele tem no mercado imobiliário. Ah, esse síndico vai cuidar do meu prédio, ele é bom, putz, ele é muito bom. Ligar para as administradoras, ver qual que é o feedback que elas dão, como ele é chancelado no mercado, se tem um histórico ruim, tem um histórico bom. E se for de implantação, ter experiência com implantação. Não adianta nada você ser síndico de 5 prédios já integrados, que existem já há 7 anos, 10 anos, que é uma logística, e pegar um prédio que tem dezenas de milhares de apartamentos. Eu fiz uma assembleia agora com 400 unidades. Imagina a logística para administrar tudo que vai acontecer dentro desse condomínio. Cada um com a sua educação, com os seus costumes, com a sua tolerância. E fornecedoras diferentes, entrando e saindo todos os dias. Não dá para uma pessoa que não tem técnica cuidar e estar à frente disso tudo. Total. Então, é legal um síndico orgânico, a gente tem a ideia, síndico orgânico é síndico morador, né? Sim. Já é um velhinho que está aposentado, vai cuidar. Cabe em alguns prédios, ainda tem muito disso, mas 90%, ainda mais porque os prédios estão sendo entregues, é síndico profissional. Eu falo por percepção, Júlia, mas eu vejo principalmente aqui na parte central de São Paulo que hoje tem alguns condomínios que eles já estão, qual que é a palavra? Já inviáveis por conta da má gestão condominial. Não. Apartamentos com 3.800 de condomínio, que o aluguel já ficou menor do que o valor condominial e a desvalorização do condomínio é absurda e o condomínio horrível por dentro por uma má gestão de muito tempo, né? E aí o síndico tem que ser responsabilizado porque ele é um prestador de serviço. Então, como assim? Eu sou advogado e vou perder a audiência porque eu esqueci da audiência e automaticamente deu revelia. Não posso. Sou advogada, não. Ano que vem eu me formo, mas já passei na primeira fase da ordem e é isso aí. O síndico tem as responsabilidades dele. Ele não pode falar, ai, não vi. Beleza, você vai tirar o síndico? Ação judicial em cima dele.
prestação de contas. Como que um síndico vê que o caixa está em déficit, está onerando o condomínio e não propõe um plano de inadimplência, de cobrança mais acirrada, mais ativa? Não faz sentido. Então, sim, tem muito síndico ruim, mas tem muito síndico bom, como toda a profissão e todo o espaço do mercado, enfim, de N profissões. Total. Júlio, um desafio que eu sempre morei em condomínio, sou um menino de condomínio, talvez, se fosse a nomenclatura. Um gap que eu sempre acompanho do lado dos fornecedores, para mim, que é olhando com uma visão mais de prestador de serviço hoje que eu me enquadro, é no processo de implantação. Pegando uma empresa de terceirização como um todo, eu vou falar que eu, Lucas, nunca passei por um treinamento de uma nova empresa de terceirização que entrou dentro de um condomínio, para fazer ali um aprendizado de como utilizar a parte da biometria, fazer um recadastramento, ou até mesmo eu, sempre fui uma pessoa que sempre morei de aluguel, é uma opção minha. Uhum. Quando eu chego num condomínio, eu tenho muita dificuldade de conseguir cadastrar todo mundo, de ter um processo. Quando tem portaria remota, é um desafio em dobro até conseguir cadastrar a biometria. Por que você acredita que ainda tem um pouco desse gap? E se você acredita que existe esse gap de fazer esse, que aqui a gente chama de onboarding de novos colaboradores, mas a grande complexidade do condomínio é isso, que ele tem centenas de clientes. É. Como que atender bem todos esses clientes? Cara, é sua obrigação. Se você tem mais clientes, você tem mais dinheiro. Se você tem mais dinheiro, vai treinar, vai alocar mais gente para ser boa e reiterar sua marca, né? Eu acho que esse é o princípio básico. Se você tem muito cliente, você tem muito dinheiro, automaticamente você tem que deixar a estrutura melhor para os seus clientes. Mas não dá para uma empresa cair de paraquedas. Ah, eu troquei a terceirizada, tô eu lá. Não, o síndico tem que fazer um comunicado, colocando a foto de cada funcionário novo, explicando qual que é a posição dele, se é na portaria, se é como controlador de acesso, se é o vigilante, o que ele vai fazer. A própria terceirizada, como boa intenção, porque ela está entrando na casa dos outros, não os outros estão entrando na casa dela, fazer uma reunião, apresentar, ó, a ideia frente ao condomínio é essa, por conta disso, automaticamente o pessoal vai se sentir acolhido. E sendo acolhido, o coração fica quentinho e as boas-vindas é muito melhor. Total. Porque eu vejo que são conflitos que, diferente talvez do dia a dia, você não conseguir entrar na sua casa por um problema de biometria ou facial. Muitas vezes eu já vi casos que escalam para um nível, assim, que foge do mau atendimento do restaurante, que simplesmente você levanta e vai embora, porque acho que tem esse apego do morador, é a minha casa. Como que assim você não vai deixar eu entrar na minha casa? E até mesmo muitas situações que eu já vi, como que você não vai deixar o meu pai entrar na casa por conta da burocracia? Porque a gente sempre coloca na balança segurança, talvez, e comodidade, e tenta equalizar isso. As duas não andam juntas. É. Segurança e conforto não andam juntos. Você chega aqui no prédio, a pessoa fala, você vai lá, tá, beleza. Não pede MRG. Não pede... Você fala, opa, foi muito confortável pra mim. Ter que tirar o MRG da bolsa, apresentar, ter que tirar uma foto. Mas não foi seguro pra vocês. Então, assim, Total. eu acho que tem condomínio também que reclama disso, mas é mal educado. Total, muitos. Reclama, mas dá carteirada, ofende. Os funcionários, sem dúvida alguma, eles são a peça-chave para que tudo funcione bem. Você tem que valorizar, você tem que respeitá-los. Ele está cuidando de onde você mora, de onde você dorme, onde estão seus filhos, sua avó, sua mãe, enfim. Então, a empresa tem que treinar os funcionários, mas o condomínio tem que entender que existem regras para cumprir com toda a segurança que foi estipulado lá no início. Não adianta você querer que meu pai entre sem dar o RG, porque não tem condições, é norma do que a gente combinou lá atrás, do que o síndico pediu em questão de segurança. Então, deixa eu fazer meu trabalho. E como fazer esse aculturamento do morador? Pra... Pergunta de melhor. Porque quem fica responsável por essa relação de instruir o morador do que pode e o que não pode? Até mesmo, vamos pensar educacionalmente, ele não sabe, para ele fechar a porta na frente de outro morador por uma questão de segurança, ele entende que é uma cortesia. É. A mulher vai entrar, ele abre a porta, mas ele não sabe, não sei se ele não sabe que ele não Que tá vai de carona, né? Isso, a famosa carona, isso, que famosa carona. uma das grandes queixas, né? Há um mês, acho que até menos, umas 3 semanas, foi exatamente assim que aconteceu um crime que um furto, que o cara, assim, entrou no condomínio de... Olha isso. Que era o playboyzinho? Isso, playboyzinho. Foi pego, agora tudo certo. Roubou vários apartamentos assim. Então tem que ter etapas de segurança. Como que educa o morador? Além do Simancol, que a gente espera que todos nós tenhamos, não tá entendendo? Advertência.
Puxa, tá todo mundo cumprindo aqui. Tô te dando uma advertência pelo seu próprio bem. Ah, mas é rígido, isso, não sei o quê. Puxa, se todo mundo tá cumprindo uma tabela para que o condomínio fique mais seguro e as pessoas tenham controle de quem entra e quem sai, por que que você não colabora? Tem que colaborar. Tem gente que fala, ah, Júlia, você é muito dura. Puxa, se tem 100 pessoas, 99 estão cumprindo conta de uma, a gente pode ficar em déficit de alguma coisa, pode correr risco por alguma coisa, não faz sentido. Mas daí é papel do síndico como a parte executiva e operacional, talvez treinar as pessoas, ó, deixa eu te falar que quando alguém entrar, você tem que fechar a porta, por mais educado que você seja, por questão de segurança, por isso que existe a gaiola, Sim, por isso, a gama, por isso, só por isso. E explicar mesmo. perfeito. E Júlia, você que está dentro da área condominial, participa de diversos eventos, o que você tem visto em relação a pautas? Quando a gente entra na parte mais do corporativo, acho que hoje a gente está num mercado economicamente complexo, com uma Selic de 15%, com diversos desafios econômicos um ano que vem. Então, assim, para a parte do mercado corporativo, vamos falar que é um ano de muita austeridade e busca de eficiência, não é um momento de investimento. No condomínio, o que tem sido as pautas? É busca de tecnologia, é redução de custo, é otimização? O que você tem visto de principais assuntos? Eu acho que, assim, tem condomínio para tudo que é. Meu pai, o Márcio, né, implantou há umas 2 semanas um condomínio que eu posso até falar o nome, chama Casa São Paulo. Cada casa lá, a gente vai ver, 50 milhões. Ah, Esse cara, que é o pá, o condomínio custa 50 mil. Ah, não, mas eu quero um vigilante. Ah, mas vai custar. Tá ótimo. Tem 4 casas, eles vão dividir em 4, e é isso mesmo. E ficou 65 mil condomínio e só isso toma. Tem outro tipo de condomínio, que foi o que eu implantei de 400 unidades, que um valor de R$ 500, ele fala, como assim? Não foi isso que o corretor falou, pelo amor de Deus. Então tem condomínio e tem custo para tudo quanto é bolsa. Isso a gente não dá. Quanto mais coisa e benefício e facilidade tiver para o rico, melhor, independente do condomínio. Outras pessoas preferem reduzir, tirar o pé e falar, calma, aqui não dá. O que eu vejo? Que as pessoas desvalorizam as figuras mais importantes do condomínio. Ah, nossa, mas essa administradora tá muito cara. Puxa, ela cuida do seu dinheiro. Ela aplica o seu dinheiro todo mês, ela cuida da poupancinha do condomínio. Não é caro. Ao contrário. Puxa, o síndico, nossa, é muito caro, né? Não sei o quê. Ele responde por tudo que acontece dentro do condomínio. Não tá caro. Então, essas economias, mais uma vez, que eu falei lá no início, porcas, não faz muito sentido. Não faz sentido. que acho que ainda diluída entre todos os condôminos é um valor. Quanto mais unidade, melhor, porque divide com mais gente, e quanto menos unidade, fica um pouquinho mais pesado no bolso. Mas é onde você mora, é onde você dorme, é onde estão seus filhos, é onde você talvez colocou o dinheiro da sua vida para comprar aquele imóvel. Então, capricha. Não precisa ser, mas também não precisa deixar tão enxuto ao ponto de não ter qualidade. Eu acredito que até numa decisão econômica, o dia que você, morador, for vender o seu imóvel, ele tiver bem cuidado, com uma administração bem feita, um condomínio equalizado, eu vejo vou falar aqui da pandemia para depois, hoje, quando eu vou ver algum imóvel, é requisito que tenha um mercadinho, que uma piscina seja aquecida, que tenham esses benefícios que no final vai valorizar lá na ponta na hora de vender o teu imóvel, né? Que tanto você talvez custeou para investir. Sem dúvida que valoriza, são pontos altos. Por isso que o síndico já entra e já quer ver se tem mercadinho, já quer ver se tem lavanderia, porque é um portfólio para ele, para quem comprou para eventualmente vender futuramente, e para a administradora que fala, os meus condomínios que eu cuido sempre tem mercadinho, sempre tem lavanderia. É o ponto para os 3 lados, para o condômino, para o síndico e para a administradora. Perfeito. Júlia, caminhando para o final, eu queria conhecer um pouco mais do seu projeto. Tá. Hoje você tem um portal, que é uma mescla um pouco da parte pessoal sua, do seu pai, com a área condominial. Conta um pouquinho desse projeto para nós. Bom, vou contar. Vou começar do começo, tá? Tá. Como começou, assim. O meu pai, eu comecei a trabalhar com ele em janeiro, e aí uma vez a gente foi num evento, e aí várias empresas pediram para ele gravar um vídeo falando sobre o produto da empresa, que não sei o quê. E aí eu vi isso 1 vez, 5 vezes, 10 vezes, aí meu sangue de judia, né, já olhou aquilo e falou, mas você não tá cobrando? Tem dinheiro na... Cadê o dinheiro? Cadê? Ele falou, não, eu sempre fiz assim, sempre funcionou assim, eu sou um cara aberto, sou um cara livre, disponível, eu não vou cobrar. Falei assim, cara,
você tá bem já posicionado, você pode cobrar por isso, porque o seu sobrenome é nosso sobrenome é forte, né, você tem uma figura importante, você vai bem nas coisas que você fala, você é uma figura forte. "Ah, mas não sei, o que que a gente pode fazer?" Eu falei assim: "Por que que a gente não cria um site que a gente fala sobre condomínios usando a sua autoridade e a sua imagem, e aí a gente pega cada segmento de condomínio e com exclusividade, ou seja, não tem outro concorrente dentro do portal, você vira uma espécie, entre aspas, tá, de garoto propaganda desse tema, desse segmento, e aí eles nos pagam mensalmente e você faz vídeos divulgando o produto, postando sobre o produto, indicando para os condomínios, para os síndicos, que tem uma gama imensa. Falou assim: "Ah, será que vai dar certo?" A gente lançou isso em maio. A gente está agora em outubro, finalzinho de outubro. A gente está com 15 patrocinadores. Empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas. Fato é que são empresas que acreditaram e que ele fala: "Ah, você vendeu muito bem. A sua imagem me ajudou muito a vender." E dentro desse portal, para não ficar um negócio, insosso, né, só falar sobre condomínio o tempo inteiro, blá-blá-blá. Sobretudo a gente fala de condomínio, é claro, é o nosso foco, mas a gente decidiu também falar sobre as outras coisas que a gente gosta, que são as nossas outras paixões, por isso o slogan Condomínios e Outras Paixões. Então, gastronomia, música, cinema, moda, tatuagem, enfim. E a ideia é linkar a afinidade que todo mundo tem, né, que todo mundo tem a sua paixão, com negócios e automaticamente entrosar de forma genuína e fomentar novos negócios. Então, foi uma ideia astuta, porque nesse meio, né, o pessoal é um pouco mais burocrata, mais fechado, mais conservador, e eu com esse meu jeitinho jovial, tudo, falei: "Não, vamos dar uma balançada aí." E fato é que tá dando certo, viu, tá dando certo. Porque eu vejo que, assim, acho que o seu pai hoje é a maior referência, o Márcio hoje é a maior referência dentro da área condominial, construiu isso aí há anos e, assim, o que ele fala vira lei, então, assim, isso tem que ser de alguma forma, até a indicação dele tem muito peso. Provavelmente, assim, todo fornecedor que está dentro do portal, eu vejo que tem a confiança dele, tem o conhecimento dele, e uma vez que ele vai indicar, que ele indique alguém que ele conheça, né? É, na verdade, a rede de contatos dele é muito grande, é muito vasta. Então, a pessoa fala: "Ah, mas eu vou patrocinar, vai ter meu logo lá, o que mais?" Cara, se você tá com a gente, o que a gente puder te indicar para dezenas de milhares de síndicos, para as administradoras, para as incorporadoras, que é uma coisa que é difícil de acessar, é nisso que a gente está falando, é sobre a indicação, que vale ouro. É assim que toda empresa cresce e fomenta novos relacionamentos e fideliza, né, os clientes. E, Júlia, qual que é o público que mais segue tanto o portal quanto segue o Márcio? São síndicos, são moradores? Vocês já fizeram essa pesquisa para Já entender quem é? fizemos e, por incrível que pareça, tem muita gente que gosta do Márcio, que tem muita dúvida Tá. de condomínio. É bem mesclado, assim, tem de tudo um pouco. Tem gente que gosta de seguir ele porque ele aparece no SPTV e tira as dúvidas de confusão de vizinhança. Tem os próprios síndicos profissionais, que é o público que a gente convive, muita administradora. Síndicos orgânicos que têm vontade de fazer cursos e se tornar um síndico profissional, que a gente também estava falando que, enfim, tem que ter um curso bom, qualificado. Inclusive, eu estou convencendo meu pai de fazer um curso de síndico profissional, que eu acho que vai bombar. Ah, E é um projeto para o ano que vem. Mas o projeto em si do portal é isso, é a gente aproveitar de uma forma inteligente a imagem dele, que a gente consiga extrair novos negócios, né, para as empresas que nos apoiem e para entrar mais no condomínio, né, porque todo mundo fala: condomínio parece ser um mercado muito rico, muito total. abrangente, mas é muito difícil de penetrar, todo mundo fala isso. E fato é que Total. mas Marcinho conhece todo mundo, né, então as pessoas que estão com a gente automaticamente vão também conhecer muitas pessoas. Total. E, Júlia, eu não sei se eu consegui cumprir um papel com vocês de incentivar ou desmotivar vocês de entrarem dentro da área condominial. Mas acho que, como você falou, Júlia, assim, para uma empresa, ela tendo esse mercado condominial, ela decidir não atender, ela tem que estar ciente que ela vai perder uma fatia muito grande do mercado que tem a sua estabilidade econômica. Sim. Tem a crise ou não, todo mundo está pagando condomínio, e é um mercado que tem a sua estabilidade, que não tem a volatilidade dentro da área corporativa. Sim. Eu queria que você desse a sua mensagem final para Tá. quem está assistindo e está com esse pé, vou, não vou, Tá, se vale a pena ou não entrar dentro da área condominial. tá. Gente, saiu uma pesquisa
que só para 2026, tá? Vão sair e entregar 1.200 novos prédios. Então, assim, se você não tiver com isso na cabeça de, eu não quero condomínio, você tá perdendo dinheiro. Vai ser difícil, vai ser complexo, porque é diferente de um prédio corporativo, mas você tá perdendo, cash, money, dinheiro. Porque 1.200 novas possibilidades. Não tem como você descartar. Não faz sentido. E condomínio não fecha, gente. É. Não decreta a falência. Então abraça, vai, é difícil, mas vai porque é foguete na certa. Só pra cima. Perfeito. E, Gil, para quem quiser fazer contato com você, conhecer um pouco do portal, qual que é a melhor maneira de fazer contato com você? Boa, gente, meu sobrenome é um pouco complicado, né? Mas meu Instagram é Julia_Rachkorsky, RACHKORSKY, depois dá pra deixar No descritivo. descritivo. E se vocês quiserem dar uma olhadinha no portal, que também tá super legal, é www.condominioseutraspaixões.com.br. Perfeito. É isso. Júlia, obrigado pela participação, obrigado por compartilhar um pouquinho do seu, vou chamar ainda de início dentro da sua carreira condominial, mas já com muito conhecimento. Obrigado por compartilhar, pessoal. Todos os contatos aqui da Júlia e do portal estão aqui no descritivo e eu espero vocês até a próxima quarta. Valeu!